Olá, meus queridos irmãos, graça e paz no coração de cada um de vocês. Hoje eu quero fazer uma breve reflexão nas Escrituras Sagradas com você que está aí na sua casa assistindo mais esta transmissão que nós estamos preparando para vocês. Eu quero ler aqui um verso nas Escrituras Sagradas, em Apocalipse, capítulo de número 3, o verso 22. A palavra de Deus nesse texto diz assim: portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amados, em tempos de pandemia, nós podemos ser duas coisas. Ou nós somos ansiosos, ou nós somos ociosos. Ou melhor, vamos mudar o verbo. Ou estamos ansiosos, ou estamos ociosos. O fato é que esse movimento de ficar muito tempo em casa, essas incertezas em relação ao trabalho, tem nos influenciado diretamente. Isso faz com que nós venhamos a nos dispersar, que a nossa mente fique muito confusa, e aí fica um pouco complicado ouvir a voz de Deus. Porque ao invés de nós aproveitarmos esse tempo de ansiedade ou de ociosidade para buscarmos mais ao Senhor, muitas vezes nós nos deixamos levar pela preguiça, pela indisposição, nós nos deixamos levar pelas tarefas que nós temos nos nossos lares e esquecemos do nosso tempo com Deus. E quando nós não temos tempo com o Senhor, dificilmente nós vamos conseguir ouvir a voz dele. Aqui nesse texto em Apocalipse, capítulo 3, no verso que nós acabamos de ler, diz que aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito Santo, o que o Espírito de Deus tem dito às igrejas. Aqui, veja bem, é um contexto profético. O apóstolo João está ali falando a respeito de coisas que ainda iriam acontecer. Mas nós podemos trazer esse texto para os nossos dias hoje. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que Deus tem para dizer para você. E eu quero nessa reflexão trazer para os irmãos a importância de nós ouvirmos a voz do Senhor. Então eu quero meditar com os irmãos aqui em 3 breves pontos que vão nos trazer uma ideia da necessidade de ouvirmos ao Senhor. Inclusive, o primeiro ponto é justamente esse: é necessário ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus nos diz, lá em Mateus capítulo 4, versículo 4, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que sai da boca de Deus, irmãos, nos leva a desfrutar uma vida plena aqui na terra. O que sai da boca de Deus são orientações. Deus tem para falar para nós bênçãos. Deus tem coisas grandiosas para os seus filhos, mas nós precisamos estar atentos. É necessário ouvir aquilo que Deus tem para cada um de nós. Isaías 55, versículo 3 diz assim: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouve e a vossa alma viverá. A palavra de Deus nos traz vida. Nós temos a ciência do texto de João, onde diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, no início de tudo era a palavra, e pelo poder da palavra todas as coisas foram criadas, e na palavra a vida para cada um de nós. Conhecereis a verdade, conhecereis a palavra, e a palavra os libertará. A palavra de Deus nos traz vida, a palavra de Deus nos traz libertação, a palavra de Deus nos traz consolo, refrigério, esperança. A palavra de Deus nos encoraja nos momentos mais difíceis e angustiantes da nossa vida, mas é necessário parar e ouvir a voz de Deus. E Ele fala para nós, conosco, de diversas maneiras. Deus fala conosco através das Escrituras Sagradas. Deus fala conosco através do testemunho de um irmão que nós conhecemos. Deus fala conosco através de um louvor, através da ministração da palavra de Deus que é feita pelo pastor da comunidade. Diversas formas Deus usa para que Ele possa atingir nosso coração com algo que seja especial para cada um de nós.
Algumas circunstâncias podem até fazer com que nós não escutemos, que nós tenhamos dificuldade, mas se nós estivermos com uma vida focada no Senhor, certamente nós reconheceremos a voz dele e assim nós ouviremos também. Uma outra coisa que eu quero refletir com os irmãos é que é muito importante para ouvir a voz de Deus nós reservarmos um espaço para Deus na nossa agenda. Curioso que toda a nossa vida, todo o nosso tempo deveria ser para Deus, mas não é o que acontece de fato. O que acontece, na verdade, é que nós estamos muito atarefados, nós temos muitos compromissos diários, o nosso trabalho, nós temos nossos estudos, a nossa família, uma casa para cuidar, enfim, são tarefas que são, na maioria das vezes, necessárias, só que pouco a pouco vão deixando de lado o tempo que nós temos com Deus. Aqui nesse texto de Apocalipse, no livro de Apocalipse, nós somos advertidos cerca de 7 vezes com esta expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É claro que nós, com nossos 2 ouvidos, nós podemos ouvir tudo, mas é muito diferente o ouvir e o dar ouvidos. Nós podemos vir à comunidade, ouvir as pregações, ouvir os louvores, ouvir testemunhos e ainda assim não compreendermos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Por isso, é muito importante que diariamente nós reservemos um tempo com Deus para conhecer a voz do Senhor, para compreendermos aquilo que Ele tem falado para cada um de nós. Se nós não pararmos, se nós não formos em direção ao Senhor, a contemplação, o reconhecimento da voz dEle não vai acontecer nas nossas vidas. No capítulo 14 de Atos, na segunda viagem missionária de Paulo, diz que ele saía às margens do rio para procurar um lugar propício para orar. Você tem procurado um lugar, ou melhor, você tem um lugar onde você tem ali o seu tempo com Deus? Nós passamos aqui na comunidade, exibimos um filme chamado Quarto de Guerra, onde uma mulher ela encontrou ali na sua casa um ambiente onde ela poderia conversar com o Senhor de forma íntima, de forma particular, ali pessoal. Nós precisamos de momentos assim. Nós precisamos encontrar um lugar onde nós vamos conversar com o Senhor, mas também onde nós vamos ouvi-lo, falando diretamente aos nossos corações. Encontre hoje um lugar na sua casa, ou se você não tem um lugar adequado para isso, faça qualquer cômodo da sua residência ser o seu quarto de guerra, ser o seu canto da oração, o lugar onde você vai meditar, o lugar onde você vai se deleitar na suave voz do Senhor. E a terceira coisa que eu quero falar com os irmãos é que nós precisamos estar sensíveis à voz dele. Nós podemos buscá-lo constantemente, mas nós precisamos estar atentos também nos movimentos que ele faz para falar conosco. Porque muitas vezes, coisas ao nosso redor vão querer nos distrair, vão querer chamar nossa atenção. E muitas vezes nós vamos conseguir ser distraídos e não vamos escutar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. É muito comum, né? Como já falei aqui mais ou menos sobre isso, pessoas virem à igreja e ao final da pregação, se você perguntar o que você achou da palavra, a pessoa vai dizer, ou vai dar uma resposta genérica dizendo, foi muito bom, foi interessante, ou ela vai dizer, puxa, eu não entendi muito bem. Nós precisamos, amados, estar sensíveis àquilo que Deus fala para nós. Nós temos 2 casos das Escrituras Sagradas que nós podemos exemplificar aqui nesta mensagem. O primeiro deles está lá em João, se eu não me engano, no capítulo de número 4, onde fala da mulher samaritana. Uma mulher que ela está indo buscar água num tanque e ela encontra com Jesus. Ela está perto de Jesus, ela ouve a voz de Jesus, ela enxerga a Jesus, mas não reconhece Jesus. Somente depois de muito diálogo que ela vai reconhecer que Cristo é um profeta. Um outro texto, aí eu não sei muito bem o endereço da referência bíblica, mas os irmãos conhecem muito bem a passagem daqueles homens que, após a morte de Jesus, estavam seguindo no caminho que levava para Emaús.
E nesse caminho, Jesus aparece para eles. O próprio Cristo, que eles estavam lamentando a morte, conversa com eles, caminha um bom tempo com eles nessa estrada, vai até a casa deles, senta à mesa e eles não reconhecem que Cristo estava ao lado dele. Quantas vezes nós viemos ao lugar onde Cristo está, nós ouvimos a mensagem do Senhor, nós nos relacionamos com pessoas que professam a mesma fé que a gente, mas nós não escutamos, nós não reconhecemos, nós não percebemos que Cristo está falando. Amados, peça para Deus abrir os seus olhos espirituais. Peça para que Deus abra os seus ouvidos, para que você possa todos os dias estar sensível à voz do Senhor. Deus tem voz de muitas águas, e são águas tranquilas. Deus em todo o tempo fala conosco, mas nós precisamos constantemente querer ouvir a voz dEle, buscar um lugar onde nós podemos conversar de forma particular com o Senhor e estar sensível para ouvi-lo até mesmo nos momentos de maior tribulação. Muitas vezes o inimigo das nossas vidas vai querer gritar mais alto. Os problemas vão querer falar mais alto do que a voz de Jesus. As circunstâncias vão tampar os seus ouvidos de problemas. Mas se você parar um instante para refletir, Cristo está ali, falando baixinho no seu ouvido. Eu estou aqui. Eu estou cuidando de você. Existem muitas pessoas que ouviram a voz de Deus e foram grandemente abençoadas. Eu vou trazer aqui para os irmãos alguns exemplos. Moisés, ele ouviu a voz do Senhor falando no meio de uma sarça que queimava. E essa voz encorajou a Moisés, o chamou para liderar um povo e para ser um dos agentes de libertação do povo de Israel. Josué, quando foi após a morte de Moisés, ele foi também encorajado pelo Senhor, pela voz do Senhor, a dar continuidade ao serviço de Moisés. Samuel, quando estava dormindo, ouviu o Senhor falando, Samuel, Samuel. A princípio ele se confundiu, achou que era o sacerdote o chamando. Mas logo depois ele disse, eis-me aqui, Senhor. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e receber o chamado que Ele tem para as nossas vidas. Estarmos prontos para dizer, eis-me aqui, Senhor, o que queres de mim? Deus muitas vezes pode te chamar para uma obra, como simplesmente Ele pode dizer, filho, hoje eu não quero nada de você. Eu só quero dizer que eu te amo. Eu só quero fazer você se sentir amado, cuidado. Sinta o meu carinho. É isso que Deus tem para nós todos os dias, amados. Que essa reflexão possa ir ao encontro do seu coração. Que você possa, com os seus ouvidos, ouvir o que o Espírito tem dito para você. Pare nesse momento e reflita em tantas oportunidades que Deus utiliza para falar nos nossos corações. Senhor, eu te dou graças por esse momento, ó Pai. E minha oração hoje é breve, Deus. Eu te agradeço porque o Senhor constantemente fala conosco. Eu te agradeço, Pai, pelo privilégio que nós temos de termos um relacionamento contigo, Deus, e podemos ouvir a Tua voz. Eu te peço, Pai, como diz a canção, fala comigo, Senhor, fala como um pastor. Que nós possamos ouvir a voz do nosso pastor, assim como ovelhas que somos, ouvir o seu chamado, obedecer e seguirmos caminhando na Tua direção. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos profundamente. Nos vemos em um próximo vídeo. Até a próxima. Deus abençoe.